A inteligência artificial está mudando radicalmente o marketing, mas e você? Está mudando também? As IAs generativas estão evoluindo muito rápido e a cada semana a gente se surpreende com a capacidade dessas ferramentas gerarem texto, imagens, áudios e vídeos com uma qualidade que é surpreendente, às vezes até difícil de distinguir o real do fake. Nós, como sociedade, como empreendedores e profissionais de marketing, temos de nos antever, né, nos antecipar a esses movimentos de mercado, tentando entender qual que é o impacto disso nos negócios. O que acontece quando praticamente qualquer pessoa pode fazer coisas incríveis, né? Como que será a internet daqui a alguns anos? E como que isso afeta a escolha de produtos e serviços pelo nosso público. E, claro, por último, mas não menos importante, como que a sua empresa precisa se adaptar. Então, é para isso que eu criei esse vídeo, para a gente conversar juntos e discutir algumas possibilidades de adaptação. A gente sabe que, apesar de o marketing estar mudando de formas um pouco imprevisíveis, já dá para especular algumas coisas, já dá para prever alguns caminhos possíveis, e é isso que eu tentei trazer aqui. Quais são as tendências mais relevantes, tá? Como eu disse, esse vídeo ele é direcionado para empreendedores, para profissionais de marketing, então eu vou procurar tentar deixar a linguagem aqui acessível a todos, tá? A ideia é que a gente tenha uma troca de ideias através dos comentários ou talvez outros canais, ok? Então, esse vídeo está dividido em 3 partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre a forma correta de entender o marketing. Na segunda parte, eu vou falar sobre o marketing na era da inteligência artificial. E na terceira parte, talvez a mais prática, então, o que eu faço agora, ok? Então, vamos lá. Entrando na parte 1, a forma correta de entender o marketing. Bom, isso aqui é fundamental porque a gente não está mais na era digital. Nós estamos na era pós-digital. Algumas pessoas ainda não se deram conta disso. E o que isso significa na prática? Significa que o digital não é mais um diferencial, ele é um requisito, tá? Então, se você não tem uma boa operação digitalizada, uma diversidade de canais, provavelmente você está frustrando o seu consumidor, tá? Então é importante a gente entender que os canais digitais eles têm uma importância significativa no dia a dia do consumidor moderno. Tá? Ao longo das últimas décadas, a gente passou por um rebuliço na área do marketing, surgiram várias fórmulas e abordagens novas para lidar com o digital. A gente teve a fórmula de lançamento, inbound marketing, outbound marketing e tantas outras. E na minha opinião, essas fórmulas começam a demonstrar uma certa exaustão. Então, não significa que elas não tenham a sua aplicabilidade, não significa que não sejam funcionais e que não tenham o seu valor. Não é isso. É que, na minha opinião, a maioria das pessoas já consegue perceber e se antever a algumas dessas abordagens e está na hora da gente começar a discutir novas abordagens. Né? Aliás, sempre está, né? Sempre está na hora da gente discutir novas abordagens. Então, para a gente conseguir discutir quais são as novas abordagens que a gente precisa ter nesse pós-digital com inteligência artificial, é importante a gente entender o impacto da IA. E a inteligência artificial ela não impacta somente a forma como nós produzimos o marketing. Né? Às vezes, quando eu manifesto a minha preocupação, as pessoas tendem a achar que as minhas preocupações pendem para o lado da produção do conteúdo, produção da informação. Isso sempre, na minha opinião, vai precisar de uma curadoria humana. A IA não vai substituir completamente o olhar humano. Talvez ela enxugue equipes, e isso com certeza ela deve fazer, mas o grande desafio para empreendedores e profissionais de marketing é entendermos como a IA muda o consumo da informação, o consumo da mídia, do entretenimento. Isso deve mudar radicalmente, tá? Enfim, depois de tantos gurus nas últimas décadas, está na hora da gente recalibrar um pouco o nosso entendimento do que é o marketing. E é por isso que eu estou abrindo esse vídeo com esse tópico, ok? Bom, e aqui eu trago uma percepção um pouco controversa, tá? Eu sei que alguns colegas de profissão vão discordar disso que eu tenho para trazer.
Marketing é mais sobre agregar valor do que sobre vender. Pois é, nós temos pesquisas, temos dados que mostram que quando o marketing ele é tratado como um mecanismo para gerar leads, gerar vendas, ele tem o seu valor, porém essas campanhas elas têm uma validade, uma vida útil muito curta. Então é como se a todo momento você precisasse executar novas e novas campanhas, alcançar mais e mais pessoas para gerar e sustentar o seu nível de vendas. Tá? E isso vai funcionar durante um período, mas quando a sua abordagem se esgotar, quando o seu alcance de pessoas começar a se mostrar um pouco mais limitado, o seu marketing vai começar a apresentar resultados piores. E existe também um segundo efeito colateral disso, é que esse tipo de marketing ele tende a custar mais caro. Tá? Embora seja muito legal e possível a gente atribuir ROAS e ROI a esse tipo de ação, então associando diretamente a campanha, a quantidade de vendas ou leads que foram gerados, isso ao longo do tempo costuma costuma apresentar uma performance inferior. Tá? Em compensação, a outra abordagem que visa construção de marca, construção de reputação, posicionamento de mercado, essa abordagem muitas vezes é negligenciada justamente porque é um pouco mais difícil da gente associar esse tipo de investimento com os resultados que a empresa está tendo. Essa outra abordagem ela costuma ser um pouco negligenciada, especialmente por pequenas e médias empresas, mas existem pesquisas, existe literatura acadêmica, existem dados que mostram que esse tipo de campanha tem um resultado mais perene. O efeito desse tipo de campanha é mais perene, é mais duradouro e tem um efeito acumulativo. Então, se você tiver um equilíbrio correto entre campanhas de curto prazo e campanhas que visam um resultado de médio e longo prazo, geralmente focadas mais na construção da marca, você vai experimentar um crescimento mais sustentável, constante e saudável, tanto de uma perspectiva financeira quanto de resultados de marketing. Tá? Bom, avançando, o segundo tópico dentro ainda dessa parte da forma correta de entender o marketing é que você, empreendedor, é o principal estrategista da sua empresa. Não tem como delegar isso para um executivo, para um colaborador, um funcionário ou para uma agência, ou mesmo para um consultor. Tá? Você, como dono, como sócio, precisa ser o orquestrador das ações, porque o marketing ele exige uma execução coesa, harmônica, ao longo do tempo. E essas pessoas que eu acabei de listar aqui, a agência, o executivo, todas elas são transitórias na jornada da sua empresa. Tá? Se você é um empreendedor que não gosta de se envolver com essa parte, então você precisa de um sócio que goste de se envolver diretamente. Vendas e marketing são partes importantíssimas do seu modelo de negócio, não importa qual negócio seja. Tá? Vendas e marketing são tópicos importantes da saúde do seu negócio e você não pode se dar ao luxo de delegar essa tarefa. Por quê? Mesmo que você contrate boas pessoas, mesmo que você encontre os melhores profissionais para cuidar do seu marketing, eles ainda assim não terão o mesmo nível de envolvimento. Você será mais um na lista de faturamento deles. Se o seu negócio não der certo, eles vão lamentar, ok? Poxa, que pena, não deu certo, mas eles vão simplesmente partir para o próximo cliente e você não. Você vai ficar com os desafios restantes. E, além disso, é importante lembrar que quem é bom com martelo acha que tudo é prego, né? Então, se você contratar, por exemplo, uma agência que é muito boa em algum tipo de abordagem, vamos citar aqui o inbound marketing, né? As chances de que essa empresa tente replicar essa fórmula com a sua empresa sem uma análise mais aprofundada para entender se aquela abordagem faz sentido ou não para você, elas são altas, né?
Então, justamente por esse efeito que eu acabei de comentar. Quem é bom com martelo, vê prego em tudo, né? Então, como o seu negócio ele é único, ele está num contexto único, sempre, todo negócio está num contexto único, é importante que você tenha sempre uma visão mais abrangente e que consiga enxergar os detalhes que qualquer fornecedor ou executivo recém-chegado não consegue enxergar, ok? E como eu disse, como empreendedor, a sua função primordial é orquestrar essas ações ao longo do tempo, porque você não constrói uma grande marca em poucos meses. Você leva anos, muitos anos, cuidando da sua marca, cuidando da sua reputação. Então é fundamental que você perceba a conexão entre as diversas campanhas, entre os diversos esforços e investimentos de marketing ao longo dos anos. E você torne isso algo coeso e harmônico, ok? Por fim, é um grande erro separar a estratégia do estrategista. Porque toda estratégia tem uma série de meandros, uma série de detalhes que somente quem elaborou consegue perceber. Bom, e alinhado com isso que eu acabei de comentar, é importante lembrar que os seus recursos não são infinitos. Você tem uma determinada quantia para investir no marketing, você tem acesso a determinadas pessoas para executar essas campanhas. Então, o seu marketing precisa ser incremental. Por quê? Porque você vai conseguir fazer um pouquinho por vez, um pouquinho por mês, por bimestre, por ano. Então, essa visão estratégica ao longo dos anos, que constrói reputação, que constrói uma solidez de marca, que respeita uma identidade visual, tudo isso tem que partir do dono, tá? Existe também um conceito no marketing que às vezes é um pouco negligenciado, que é a frequência de exibição dos anúncios. Ninguém memoriza o seu anúncio porque assistiu uma única vez. É necessário repetir essa exibição, essa exposição ao mesmo anúncio, para que as pessoas solidifiquem, para que elas internalizem aquela mensagem e, quando elas tiverem a necessidade de adquirir aquele tipo de produto, elas se lembrem da sua marca e tenham a sua marca como uma referência, como uma preferência na hora de escolher, tá? Então essa frequência e constância ao exibir o seu nome, ao estabelecer uma comunicação com o mercado, ela precisa existir. Então, isso é muito comum também, especialmente nas pequenas e médias empresas, que esse aspecto seja negligenciado. Então, o marketing acaba ocorrendo em espasmos, né? Então é contratada uma nova agência, aquela agência faz uma série de entregáveis, executa a campanha, e aí a coisa é um pouco largada, de canto, deu algum resultado, mas aí é esquecida. Dali 1, 2 anos surge uma outra agência com uma outra abordagem, joga tudo fora, faz tudo de novo. Cara, isso é um ralo de dinheiro, você vai desperdiçar muitos recursos. É necessário ter constância, coerência e tratar o seu marketing de uma maneira incremental. Um passo após o outro, um degrau após o outro. Você tem que ter certeza de que cada investimento que você faz está aproveitando o investimento anterior. Ok? Parte 2. O marketing na era da inteligência artificial. E aqui a gente entra finalmente no tópico que eu prometi lá no começo do vídeo, né? Então, a IA está mudando tudo, você já sabe disso. A gente tem alguns cases interessantes surgindo com agentes de atendimento, né? Então chatbots que facilitam uma primeira interface com os clientes. A gente tem também alguns agentes de conhecimento, isso eu achei bem interessante. Então são IAs que se especializam em contas, que se especializam em determinados tipos de entregáveis, são enriquecidas com esse tipo de informação, né? E esses agentes de conhecimento são usados internamente para treinamento de funcionários, para validar materiais, para criticar, né? Então, ao invés da gente entregar algo diretamente para o cliente, a gente primeiro joga para IA, que supostamente vai se comportar como o cliente, olhando para todas as variáveis de mercado que a gente imputou ali, e ela vai falar, olha, a tua campanha tá legal, mas você talvez tenha esquecido aqui que o segmento é tal, e para esse segmento talvez valha a pena você usar tal tipo de call to action, tal tipo de chamada, ok?
Então eu achei bem interessante esse tipo de abordagem. Talvez um dos tópicos mais importantes que a gente vem discutindo no momento seja uma certa tendência de substituir os buscadores por IA. Ou seja, ao invés das pessoas buscarem conteúdo no Google ou no Bing, por exemplo, elas passarão a perguntar para a sua IA favorita aquela informação. E a IA vai fazer essa curadoria. Ela vai buscar na internet e vai trazer aquela informação, ou talvez responda a partir da base de conhecimento que ela já tem acumulada, né? E isso é uma mudança significativa. Isso muda muito a estratégia que as empresas tinham em relação a SEO, em relação a Search Ads, né? Marketing no resultado de buscas do Google, né? Na sua predominância. E mesmo muitas vezes quando o cliente busca, quando o usuário, né, faz uma busca no Google, muitas vezes ele se satisfaz com aquela resposta integrada ao Gemini, né, que foi gerada pela IA, e ele acaba deixando de rolar a página e de entrar em algum site que traga aquela informação. Isso muda muito a forma como as pessoas navegam, muda a expectativa de audiência de muitos portais, de muitos blogs. Então, a possibilidade de que exista uma redução de tráfego significativa para portais e blogs é praticamente um consenso na nossa área, tá? Fala-se hoje de, ao invés de fazer uma otimização do site para buscadores, o tal do SEO, passar a fazer uma otimização do site para as IAs, que seria uma disponibilização daquele conteúdo através de um modelo de arquivo um pouco mais enxuto, um pouco mais direcionado para que a inteligência artificial consulte esse arquivo. É um movimento, eu acho válido a tentativa, não é tão difícil para quem já usa um gerenciador de conteúdo como o WordPress, por exemplo, mas eu tenho minhas dúvidas de será que a IA realmente vai retribuir com acessos no mesmo nível que a gente tinha antes? Provavelmente não. Provavelmente as pessoas vão se satisfazer com a resposta da inteligência artificial e não vão aprofundar a sua pesquisa acessando a origem daquela informação, tá? A gente tem também uma tendência de criação de anúncios automatizada. O Zuckerberg recentemente deu uma entrevista, fez um pronunciamento, não me lembro exatamente qual foi a ocasião, mas ele falou que a Meta vem trabalhando para gerar anúncios automaticamente. Então tudo que você vai precisar fazer é entrar na plataforma da Meta, enriquecê-la com as suas informações, com sua logo, com seus ativos de marketing, e ela vai gerar os visuais, os vídeos, todos esses materiais, praticamente eliminando, né, a interação humana, a necessidade de um profissional criativo. Tenho muitas reservas, muitas dúvidas em relação a isso. Acho que é mais uma daquelas declarações um pouco impactantes e irresponsáveis que vão gerar mais buchicho e não tanto trazer resultados efetivos, né? Como foi um pouco na situação do metaverso. Estamos até hoje aí esperando a revolução prometida com o metaverso. Mas existe esse movimento. E é possível que sim, ele alcance algum bom resultado, talvez em alguns segmentos, talvez com alguns perfis de anunciantes. Resta a dúvida, né, quando diversos anunciantes conseguem fazer uma geração massificada de anúncios através da IA, será que a gente vai ter distinção? Será que a gente vai ter diferenciação? Ou será que a gente vai ter uma série de peças um pouco similares e nenhuma chama tanto a atenção assim do consumidor? Não sei, fica aí um desafio para a gente observar, né? Bom, se aprofundando aqui no tópico 2, é importante que a gente entenda que o espaço digital orgânico está diminuindo, e muito. Após a pandemia, o capital de risco diminuiu, então a gente tem pressão de investidores para que as plataformas digitais apresentem resultados positivos. A gente teve um boom
de produção de conteúdo, as pessoas ficaram um pouco mais reclusas e mais dedicadas à interface digital, né? Agora, com a IA, vai explodir de vez a quantidade de conteúdos sendo produzidos. Então, as mídias digitais, elas têm muito conteúdo para entregar para um volume de pessoas que não mudou. Então, você tem um disparate aí. Você tem um volume de conteúdo sendo produzido e publicado maior do que o volume de conteúdo que pode ser consumido pelos internautas atualmente, né? Internautas é um nome antigo, né? Poxa, acho que resgatei isso aí lá dos anos 90. Então, já que eu tenho um volume de conteúdo maior do que um volume de consumidores deste conteúdo, as mídias sociais se tornam um pouco mais seletivas. Logo, você tem a grande chance de gerar um conteúdo que não chegue para ninguém. Então a gente está numa era, está entrando numa era onde nós temos que nos habituar com a ideia de que eu tenho que pagar para aparecer, senão seu conteúdo possivelmente não será entregue. Existia até uma expressão chamada post and pray, né? Então eu publico e rezo para que o Google encontre, para que eu seja visto na internet. Isso acabou, esqueçam. Daqui para frente, a internet vai ser cada vez mais comercial e vai ser necessário investir caso você queira alcançar o público que você almeja. Bom, avançando um pouco mais na nossa parte de como a inteligência artificial está impactando o marketing, a minha aposta é que as mídias sociais terão grandes desafios para se manterem relevantes, especialmente para grandes anunciantes. Por quê? Um pouco pelo que eu já expliquei no tópico anterior. Você tem um volume de conteúdo absurdo sendo produzido. Boa parte desse conteúdo agora vai ser gerado por IA. Então, a tendência é que a qualidade desse conteúdo aumente. Então, você vai ter uma competição pela atenção muito grande. E você vai ter uma certa dificuldade, essas plataformas eu acho que elas vão ter certa dificuldade, como já tem hoje, de separar o que é real e o que é fake, né? E a gente tem uma pressão governamental para que essas plataformas façam essa sinalização, essa separação do que é real e do que é fake, que elas consigam respeitar regulações que às vezes são um pouco inviáveis para o modelo de negócios que elas têm hoje. Então a minha aposta é que as mídias sociais vão se tornar um território cada vez mais ruidoso, com conteúdo hiperbolizado, aquele conteúdo que você tem filtros em cima de filtros que não tem nada a ver com a realidade, um território onde a fake news vai rolar solta, talvez de uma maneira um pouco velada, sabe aquela notícia que é verdadeira, porém traz um certo exagero ou uma mitigação de um ponto de vista diferente. Isso vai correr solto, já está correndo solto, né? Não estou falando nada de tão diferente assim, mas a minha perspectiva é que a IA vai intensificar muito mais isso, e isso afugenta grandes marcas. Então, grandes anunciantes que querem preservar a sua reputação, que não querem misturar o seu nome com esse tipo de conteúdo, vão fugir da mídia social, né? Vão apostar em outros formatos de anúncio, tá? Então a minha aposta é de que mídia social será um ambiente ruim para anunciantes que prezam por uma exposição um pouco mais controlada, como já é um pouco hoje, mas isso vai ser absurdamente intensificado, tá? E para fechar essa nossa segunda parte, onde eu trago alguns impactos da inteligência artificial no marketing, eu falo aqui dos anúncios que serão perfeitamente contextualizados pela IA. Bom, você conversa com a IA, ela sabe quem você é, ela sabe o seu linguajar, ela sabe que tópicos te interessam, ela com certeza vai saber te persuadir de uma maneira fantástica, né? Então, a sua conversa com o ChatGPT, é possível que daqui a um tempo ela seja enriquecida por alguns anúncios. Exatamente. A gente ainda não tem esse recurso,
mas eu aposto que em breve teremos, onde nós criaremos algumas campanhas com parâmetros dizendo para a inteligência artificial como ela deve oferecer os nossos produtos e para quem, e a própria inteligência artificial vai gerar anúncios contextualizados, personalizados no nível individual, com uma capacidade de persuasão que nenhum publicitário, nenhum marqueteiro consegue ter, tá? Então, é um pouco contraditório com o que eu disse há pouco falando ali do Zuckerberg, que promete fazer esse tipo de plataforma, mas dependendo do nível eu acho perfeitamente possível, tá? Vamos ter que esperar para descobrir qual o nível de sucesso desse tipo de estratégia, mas que com certeza a gente vai ver sendo colocado em prática, veremos. Então vamos lá, o que eu faço agora? Essa é a parte 3 do nosso vídeo. Bom, a primeira coisa que todo empreendedor e as grandes empresas já sabem disso há muitos anos é que os dados primários são cada vez mais importantes. Por quê? Porque são eles que permitem entender o comportamento do seu cliente e do seu consumidor. Eles possibilitam a comunicação direta com eles. Então eu consigo mandar um WhatsApp, eu consigo falar com eles por e-mail, eu consigo até alcançá-los por carta, se for o caso, né? Sem depender de um intermediário, sem depender de pagar uma mídia como uma mídia social ou Google para alcançar essas pessoas. Tá? Então é fundamental que as empresas deem uma atenção especial aos dados primários, porque a tendência é que a mídia se torne cada vez mais cara. A gente falou que tem uma produção de conteúdo tremenda e tem escassez de atenção para entregar esse conteúdo. Então você precisa estabelecer um relacionamento direto entre a sua empresa e o seu público consumidor. E é óbvio que isso traz uma série de desafios, além dos dados primários que precisam ser cuidados, precisam ser enriquecidos, precisam ser revisados e atualizados de tempos em tempos. A gente também precisa tornar a comunicação realmente relevante com aquele consumidor, porque senão ele vai bloquear a gente, ele não vai abrir os nossos e-mails, ele vai bloquear a gente no WhatsApp e a nossa relação com ele fica afetada, né? Então, se você não quer, ou melhor dizendo, se você quer gastar menos, porque é inevitável, alguma quantia você vai ter que investir em mídia. Então, se você quer economizar com mídia, você precisa compensar isso investindo em dados primários para enriquecer e estreitar esse relacionamento que você tem com os seus consumidores, cuidando para que a sua mensagem seja sempre relevante, pertinente, evite usar clickbait, evite usar qualquer tipo de artimanha para atrair a atenção do usuário, porque isso vai manchar a imagem positiva que o consumidor tem hoje da sua empresa, ok? E, claro, os dados primários também permitem que você preveja comportamentos, então tendências de churn, aumento de procura por determinados produtos. Se você tem um bom CRM e consegue enriquecer essa base com dados relevantes, as suas ações de marketing vão ter um nível de acerto muito superior e um custo também mais efetivo, ok? A próxima ação prática que eu trouxe aqui, ela é Go Hard or Go Home. Mídias sociais não são para amadores. Pois é, meus amigos. Lá no comecinho, quando tudo era mato, quando surgiu o Facebook, ou talvez até antes dele o Orkut, né? Você podia se dar ao luxo de ter um conteúdo um pouco mais amador, um pouco mais improvisado, né? Hoje é um pouco mais desafiador, né? Mesmo um conteúdo mais despretensioso como esse aqui, ele vai concorrer com conteúdos profissionais, com conteúdos produzidos com uma qualidade de captura, de áudio muito superior. E fica difícil você alcançar pessoas, expandir sua rede de relacionamento, se você não tiver uma produção minimamente estruturada, frequente, harmônica, coesa, né? Um vídeo correspondendo ao outro, para você gerar a sua base de relacionamento, tá? Então,
mídias sociais não toleram mais uma abordagem demasiadamente amadora. Então por isso que eu estou brincando aqui, go hard or go home. Traduzindo, ou você vai fundo ou nem tenta, ou nem começa. Mas veja, eu não estou dizendo que mídias sociais não são um canal promissor para o seu marketing. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você não deve esperar grandes resultados com poucos esforços, ok? A gente vê uma tendência de crescimento de micro-influenciadores, pessoas que têm uma base de seguidores um pouco menor, mas que ainda assim têm um poder de persuasão interessante, tem uma boa reputação de mercado e que podem ser promissores para sua marca. A gente tem uma tendência de conteúdo gerado pelo usuário, onde eles promovem os produtos recebidos, promovem as marcas que eles gostam, que eles aderem, que é muito legal também. E então, assim, a minha mensagem aqui é: encare as mídias sociais com profissionalismo e tenha ciência de que esse aqui é um canal onde você está disputando a atenção com pessoas cada vez mais profissionalizadas, tá? Não é mais um conteúdo gerado por amadores e você vai ser mais um ali que pode alcançar alguém, tá bom? Então, go hard or go home. Continuando as nossas ações práticas, eu trago aqui uma indagação. Nós estamos voltando à década de 90, talvez? Antes da internet? Eu pergunto isso pelo seguinte: toda abordagem de marketing, ela tem uma certa jornada. Ela funciona durante um tempo e depois ela é um pouco esquecida, deixada de lado, porque as pessoas começam a perceber aquilo como um truque de marketing e não como algo autêntico, né? Eu me lembro de um livro, um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a trabalhar nessa área, que era o Marketing de Guerrilha. É um livro muito interessante até hoje, vale a leitura, sem dúvida, faz você pensar em formas alternativas e pequenos truques que têm um grande impacto nas ações, mas que hoje, se você ler aquele livro, você vai perceber que algumas coisas estão relativamente datadas, né? Ainda assim vale a leitura, porque afinal de contas marketing de guerrilha é muito mais um olhar aguçado do que um conjunto de técnicas, né? Mas o ponto aqui ele teve o seu pico e teve a sua queda, né? E a gente observa isso também com uma série de abordagens do marketing digital. Muito se falou da Web 2.0, que a interatividade ia avançar, que as pessoas gostam de produzir conteúdo. De fato, isso aconteceu, as mídias sociais provam isso, porém a interatividade ela é ainda um pouco limitada a uma parcela de usuários, né? E as empresas perceberam isso, as empresas não querem sustentar esse nível de interação que a gente via lá inicialmente, né? Por exemplo, se você acessar o Reclame Aqui e visitar as páginas das empresas Vivo e Claro, você vai perceber que elas não interagem mais com as reclamações que estão sendo postadas. O perfil dessas empresas foi abandonado, elas não trabalham com aquele canal de atendimento. Então você tem ali filas e filas e filas de reclamações ignoradas pelas empresas, né? Então você percebe que as grandes marcas, as grandes empresas já não ligam tanto assim para aquilo que o consumidor está dizendo delas na internet, né? Por quê? Isso também tem uma explicação relacionada às grandes plataformas de tecnologia. Se você reparar, o Google ele não traz mais reclamações nas primeiras páginas dos seus resultados. Então a relevância do Reclame Aqui ela caiu perante as empresas porque o usuário ele acaba não tendo tanto acesso àquela reclamação. Se você quiser saber uma reclamação, ela está lá dentro do site, dentro do Reclame Aqui. Se você buscar essa informação dentro das mídias sociais, possivelmente você vai encontrar, falar, poxa, será que tem muita gente reclamando de tal serviço lá na Vivo? Ou qualquer outra empresa, né? Estou citando aqui a Vivo aleatoriamente, mas isso é válido para qualquer outra marca, com certeza. Mas se você buscar ativamente as reclamações, você encontra.
Mas, se você buscar meramente o nome da empresa ou algum produto e serviço que ela oferece, você dificilmente vai se deparar com uma reclamação. Repare isso nas buscas do Google, do Bing e nas mídias sociais. Então você percebe que as plataformas de mídia, elas estão fazendo uma boa curadoria para abafar esse tipo de conteúdo mais nocivo às marcas, tá? Então, o que a gente percebe juntando, ligando todos esses pontos aqui, né? Que a internet está virando cada vez mais um território comercial. Você, para ter acesso a uma informação, para ter acesso à interatividade, para ter acesso a algo mais visceral, algo mais autêntico, você tem que ser um curioso, você tem que entrar lá nas profundezas do Reddit, do Discord e às vezes até lidar com informações falsas ou até criminosas, né, que às vezes a gente vê sendo postadas, né, em plataformas mais permissivas, né? E você tem que lidar com tudo isso para conseguir ter aquela informação um pouco mais autêntica, né? A internet hoje virou uma camada segura, uma camada bonitinha, uma camada que está sendo cada vez mais controlada, algo muito parecido com um negócio chamado televisão e rádio, certo? Então lá a gente tem um ambiente perfeitamente controlado para grandes anunciantes. Então o seu anúncio ele vai ao ar precisamente junto de informações onde você considera adequadas para o seu anúncio aparecer, né? E é isso que essas grandes plataformas estão tentando fazer. Google, Bing e Meta e TikTok e todas elas, tá? Elas estão tentando criar um ambiente que seja atrativo ao grande anunciante. Então é nesse sentido que eu trago a pergunta, estamos voltando aos anos 90? Ou seja, para eu alcançar o meu cliente, eu preciso pagar, vou pagar cada vez mais caro porque estou disputando a atenção com muita gente. Esse ambiente está cada vez mais controlado em relação ao tipo de informação que aparece junto do meu anúncio, né? Então, a minha aposta aqui é que a gente está sim precisando resgatar alguns elementos que eram comuns lá no antes da internet, ok? Nesse sentido, se a gente tem daqui para frente um estilo de marketing que vai sim usar o digital, mas que em muitos quesitos se assemelha ao ambiente que a gente tinha de uma mídia mais controlada e mais centralizada lá da década de 90, a gente precisa retomar também alguns tópicos que eram muito importantes naquela época, como planejar e alinhar as nossas ações de marketing, construir reputação, marketing boca a boca e branding. Eles ficaram um pouquinho negligenciados ou ganharam algum tipo de adequação ao digital, que agora talvez isso seja um pouco desnecessário. Talvez a gente precise resgatar os fundamentos básicos desse tipo de prática, porque o ambiente volta a ser um pouco mais similar ao que era na década de 90, com a emissão da informação um pouco mais centralizada. A gente precisa de eficiência operacional no marketing e nas vendas. Não dá para a gente gastar, como agora a gente precisa gastar para alcançar as pessoas, a gente precisa ser mais seletivo com esse investimento. Nós precisamos identificar quais são as plataformas mais promissoras. Não dá mais para pulverizar esse investimento, porque agora ele é caro. Eu me lembro que lá no início dos anos 2000, a gente criava campanhas no Google Ads e pagava 2, 3 centavos por cada clique que os anúncios atraíam, né? Hoje isso é impensável, praticamente nenhuma palavra-chave vai te custar tão pouco, né? Então agora ficou caro para errar. A gente não pode mais se dar esse luxo de ficar com grandes curvas de aprendizado, grandes curvas de teste para descobrir qual que é a campanha que mais traz resultados, tá? E a minha grande aposta é que a criatividade vai emergir como sendo um grande driver de resultados. E a gente deve retomar esse olhar cuidadoso em torno da criatividade para conseguir se sobressair
ao ruído, ao volume de informações concorrentes que aparecem todo dia na internet. E, por fim, nesse sentido, a gente ainda tem a incrementalidade do marketing que eu comentei anteriormente. Pequenas e médias empresas não podem se dar o luxo de ficar a todo momento partindo do zero com a sua produção de comunicação, com a sua estratégia de divulgação e com a sua estratégia de vendas. Vocês têm que observar essa incrementalidade, né? Você quer construir um prédio e você não tem condições de construir aquele prédio num tempo recorde, não tem recursos, não tem pessoas, não tem dinheiro. Ok, sem problemas, você pode construir aquele mesmo prédio com um prazo mais longo, tá? Só que para isso você vai precisar de um bom engenheiro, você vai precisar de um arquiteto e de uma construção onde cada parede vai estar visando aquele resultado que você tem em vista para ser alcançado num prazo mais longo, tá? Então é esse tipo de olhar que você precisa trazer para o seu marketing, porque senão você vai ser o cara do puxadinho. Você vai construir um puxadinho hoje, amanhã você vai demolir, vai ter que construir outro, e outro, e outro, e dali a alguns anos você vai olhar para trás e você só vai ter um Frankenstein, algo que foi terrivelmente arquitetado, né, se é que a gente pode usar essa palavra nesse caso, né, e que só demolindo e construindo de novo que a gente vai conseguir ver algum tipo de coerência, tá? Muito bem, então é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que esse conteúdo tenha feito você pensar, refletir sobre as possibilidades aí do marketing. É óbvio que eu não consegui esgotar o assunto, é óbvio que eu não consegui justificar todos os tópicos da minha visão aqui, mas serve de um direcionamento, espero eu. Se você concorda ou discorda, por favor interaja, vamos enriquecer aí o conhecimento através do nosso debate, tá bom? Eu queria dizer para você se inscrever, mas a produção desse tipo de conteúdo vai ser bastante esporádica, tá? Esse não é um canal de conteúdo, eu não sou influenciador, não ganho dinheiro dessa forma, então eu não sei quando que eu vou publicar um conteúdo novo. Mas, se você quer estar aí me seguindo e atento, eventualmente, a qualquer nova publicação, você é bem-vindo. Estou disponível tanto aqui nos comentários como no LinkedIn, tá bom? Eu sou o Daniel Bastreg e a gente se vê por aí.